O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus veio e colocou-se no meio de seus discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tendo dito isto, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes da Rádio Agnus Dei, queridíssimos internautas, dia jubiloso, solenidade do Espírito Santo. 50 dias depois de sua ressurreição, e depois de ter subido gloriosamente aos céus, Jesus cumpre a sua promessa. Derrama sobre a igreja o seu Espírito. Quem é o Espírito Santo? Você sabe? É Deus. Igual ao Pai, que procede do Filho, que é consubstancial ao Pai. Três pessoas distintas, da mesma natureza e de igual majestade. A igreja, fundada naquela quinta-feira memorável, quando ele instituiu a Eucaristia, deu-se por nós, quis permanecer em meio a nós. Ela vai ser confirmada no altar do Calvário, na sexta-feira da Paixão. Mas ela é, de fato, inaugurada. Começa a se movimentar hoje, com a efusão do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Guardem bem isso. Somos templos dele. Nele nos movemos, existimos e somos, diz o apóstolo São Paulo. Queridos e queridas, a primeira leitura de hoje nos recorda de forma admirável aquele acontecimento. Estavam todos reunidos, portas fechadas. Havia um medo tremendo, porque a ordem dos poderosos de Caifás, de Pôncio Pilatos, de Herodes, dos sumos sacerdotes, era prender, matar quem falasse no nome de Jesus. A comunidade dos discípulos estava lá, esperando, reconhecendo-se pequena, fragilizada, para cumprir a ordem que o Senhor lhe confiara, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Imaginem, como cumprir essa ordem? Como fazê-la acontecer? Lembrem-se, eram pessoas humildes, simples. De repente, como é bonito o texto, veio do céu um ruído impetuoso, soprou um vento sobre Jerusalém. Houve como um terremoto. Toda a cidade percebeu. E todos correram
para o lugar do epicentro do fenômeno. E naquela casa, o cenáculo, onde estavam os discípulos do Senhor, o Espírito veio com todo o poder, em forma de línguas de fogo, e repousou sobre cada um deles. E o texto diz: e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. É interessante. E todos que acorreram ao lugar ficaram estupefatos, dizendo: mas não são galileus? A Galileia era uma região muito pobre de Israel, de analfabetos. Não são esses homens galileus? Como é que nós os escutamos em nossas próprias línguas? O Espírito dá à igreja uma nova linguagem, compreensível a todos os povos e nações, a linguagem do amor. E todos compreendiam que Deus estava no meio de nós. Ele veio para ficar. Como eu desejo que você se torne templo do Espírito, que a sua casa seja morada dele. Não importa o que foi ontem, por onde você andou, se você o esqueceu, importa que você se abra hoje e diga: vinde, Espírito Santo, morar dentro de mim. Vinde iluminar meus caminhos. Vinde sobre minha família. Não quero mais viver longe da vossa amável presença. Por isso, na carta aos Coríntios, a segunda leitura, Paulo fala dessa presença santificante, vivificante do Espírito, dizendo que há uma diversidade de dons, de carismas, que somos muitos e somos diferentes, mas é o Espírito que opera em cada um, gerando a unidade na diversidade. E assim como o corpo tem muitos membros, e os membros são diferentes, assim é a igreja. Somos muitos e somos diferentes, mas somos o corpo de Cristo, a sua igreja. No Evangelho, a narrativa de João fala da comunidade reunida, e Jesus ressuscitado aparece no meio dos seus. Eu acho muito bonito, quero partilhar com vocês, que João diz que ao aparecer-lhes, o Senhor lhes comunica a paz. Dou-vos a minha paz. É o primeiro dom que o ressuscitado, o Senhor vitorioso, comunica aos seus. Tome posse dessa graça, a paz do Senhor. Nada mais lhe perturbe. Essa situação que atravessamos, devemos enfrentá-la com coragem, com fé. Vamos vencê-la pela ciência, que é um dom do Espírito, e pela fé. Nada lhe perturbe. Alguém que é poderoso diz: dou-vos a minha paz. Receba-a. Depois João diz que ele mostrou-lhes as mãos e o lado. Porque João é o único evangelista a falar desse detalhe, para dizer que aquele que aparece a eles é o mesmo que fora crucificado, que traz no corpo humano igual ao nosso as marcas da paixão, mas é luminoso, glorioso, vencedor da morte. E é ele que nessa noite quer lhe abraçar, aí em sua casa, no seu apartamento. É ele quem lhe chama para o seu seguimento. Isso se dá pela ação contínua do Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a igreja. Se não fosse ele, a igreja, pelas fraquezas dos seus membros, já teria se acabado há muito tempo. É ele quem
sustenta o corpo místico. É Ele quem dá vigor para o apostolado. É Ele quem nos dá os sacramentos. É Ele quem prega. É Ele quem continua convertendo, curando e salvando a humanidade de suas chagas, de seus pecados. É Ele que, agindo sobre os cientistas, e Ele tem agido, nos dará a vacina contra esse vírus maldito. Lembre-se que a ciência é um dom do Espírito Santo. Ninguém é sábio aos seus próprios olhos. Deus dá esse dom, e aqueles que o desenvolvem devem fazê-lo para o bem da humanidade. Vocês se lembram que no início do mês eu disse a vocês que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, no fim desse mês nós já teríamos notícias melhores? Quem acompanha os noticiários, sobretudo internacionais, sabe que as pesquisas do campo científico têm avançado e os resultados são promissores. As vacinas aplicadas já em seres humanos tiveram um resultado positivo de 100%. E aquilo que dizíamos que passaria 3, 4 anos, muito brevemente, pela graça do Espírito Santo, nós teremos a vacina para ser produzida, escutem, em grande escala para toda a humanidade. Lembre-se, a sabedoria é dom do Espírito. Por isso nós estamos e continuaremos clamando que Ele ilumine os homens e as mulheres em suas pesquisas. É maravilhoso perceber os sinais do Espírito Santo. Múltiplos sinais. Sinais iluminadores, de gestos concretos, de solidariedade humana com os que estão passando necessidades. Gestos luminosos nos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, pessoas da saúde que estão lá na linha de frente. E eu percebo neles, quando o seu rosto aparece na televisão, o rosto de Deus a serviço da vida. Só quem não tem olhos espirituais é que não vê, porque existem pessoas cegas de olhos abertos. Ó Espírito Santo, ficai conosco, renovai a face da terra. Amém.